Olá, boa tarde. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. Para ajudar os endividados a resolverem essa situação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aposta no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania no Cidadão Online. Essa iniciativa da Justiça Gaúcha é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Eleições 2022. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, se reúne com presidentes de tribunais regionais eleitorais das regiões Sul e Centro-Oeste. É um momento para trocar experiências e definir planos para as eleições deste ano. Biblioteca do Supremo Tribunal Federal reabre para o público externo. E é esse o tema do podcast Supremo na Semana. E ainda na reportagem especial sobre os 20 anos da TV Justiça, vamos falar sobre a importância da emissora levar aos cidadãos, de forma transparente, as notícias do Poder Judiciário. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido de liminar apresentado pela Advocacia Geral da União para proibir a suspensão de aplicativos de mensagens devido à falta de obediência de uma ordem judicial. No pedido da AGU, chegou ao Supremo no mês passado esse pedido logo após o ministro Alexandre de Moraes suspender a utilização do Telegram no Brasil. Embora questionasse a decisão de Moraes, o pedido da AGU foi apresentado em outro processo relatado por Rosa Weber, que discute trechos do Marco Civil da Internet, que permitiram suspensões de aplicativos de mensagens. Bom, em sua decisão, a ministra Rosa Weber não analisou o pedido, alegando que a manifestação do governo tinha como único objetivo questionar a decisão de Moraes e que, por isso, o pedido de liminar na ação que discute a constitucionalidade do Marco Civil não seria a via processual adequada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus para determinar o trancamento de 3 ações penais em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba contra Walter Faria, proprietário das empresas do Grupo Petrópolis. Quem tem as informações e traz para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O empresário é proprietário das empresas do Grupo Petrópolis e responde processo criminal na 13ª Vara Federal de Curitiba, porque entre os anos de 2006 e 2007, esteve supostamente envolvido no recebimento de vantagens indevidas por parte de políticos do movimento democrático brasileiro na compra de navio-sonda da Petrobras. De acordo com a investigação Rock City, em troca, o empresário daria apoio político para a manutenção de Nestor Cerveró no cargo de diretor internacional da Petrobras. O problema é que esses mesmos fatos também são objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, decorrentes da Operação Lava Jato, em um inquérito da relatoria do ministro Edson Fachin, que irá por fim a discussão sobre qual justiça tem competência para analisar as questões relacionadas aos ilícitos supostamente cometidos. Isso será definido a partir da análise de um recurso apresentado pela defesa, mas que ainda está pendente de julgamento. O ministro Gilmar Mendes, o relator do habeas corpus apresentado para arquivar a ação penal iniciada em Curitiba, considerou que a atuação da Vara Federal, além de caracterizar violação à competência e à autoridade das decisões do Supremo, foi prematura e gerou duplicidade de acusação sobre os mesmos fatos. Com esse entendimento, reconheceu a nulidade de todas as decisões da Justiça Federal em Curitiba, que tiveram por base as investigações da Operação Rock City, e determinou o arquivamento da ação penal. Bom, e uma correção sobre esse trancamento das ações penais que se referem à 13ª Vara Federal de Curitiba, o responsável pela decisão foi o ministro Gilmar Mendes e não Alexandre de Moraes. Como eu falei há pouco, está feita a correção. E a Biblioteca do Supremo Tribunal Federal reabriu para o público externo. A coordenadora do setor, Luísa Pestano, falou ao podcast Supremo na Semana sobre esse retorno após a pandemia da Covid-19. Vamos ouvir.
A Biblioteca do Supremo Tribunal Federal é especializada em direito constitucional e direitos fundamentais. O local tem um acervo com 140 mil itens, entre livros e periódicos, dos quais 2.200 obras são raras. Por causa da pandemia, a biblioteca também precisou restringir o acesso físico às dependências e limitou o atendimento. A biblioteca fechou as portas, sim, mas não parou de funcionar. Nós tivemos o atendimento virtual, como a gente chama, referência virtual. Só para ter uma ideia, foram 11.600 atendimentos durante o ano de 2021 na biblioteca. Foram 23 mil cópias digitalizadas, né, por lauda, para atender os gabinetes e os servidores, né, e pesquisa externa também, com artigos de periódicos, com capítulos de livros. Então, as informações quanto ao uso de nossas bases. Então, a biblioteca não parou durante a pandemia. Normalmente, a biblioteca é procurada por servidores, estudantes para concurso público e de direito e historiadores. Durante a pandemia, foram feitas mudanças no espaço para se adequar às novas formas de estudo e trabalho. Nós conseguimos fazer uma reforma e fazer uma sala para os intercambistas, né, com acesso à internet, com um espaço agradável, né, para estudo. Nós conseguimos criar eventos virtuais que eles já estão se consagrando não só no meio jurídico, como também no meio dos bibliotecários, né, na ciência de informação. A biblioteca do STF funciona das 11 horas da manhã até as 7 da noite. E para ter acesso ao tribunal, é preciso apresentar o certificado de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo contra a doença, realizado nos últimos 7 dias. Após quase 3 anos de atuação do Ministério Público Federal, várias irregularidades que atingiam vilas produtivas rurais em Salgueiro, Pernambuco, foram sanadas. Entre as irregularidades que foram resolvidas depois da atuação do Ministério Público Federal está a regularização fundiária. O Ministério do Desenvolvimento Regional finalizou no mês passado a contratação da empresa que fará o georreferenciamento e a certificação fundiária da área, etapa imprescindível para efetivar a titulação dos lotes das famílias de produtores. Além disso, foram solucionados problemas referentes à falta de abastecimento de água na zona urbana de Salgueiro. Cerca de 280 famílias da comunidade de 8 vilas produtivas de Salgueiro serão beneficiadas diretamente. Veja a seguir, iniciativa da Justiça Gaúcha busca conciliação para resolver conflitos envolvendo dívidas dos consumidores. Os detalhes em instantes. A TV Justiça foi um grande avanço para levar conhecimento e direito para todos os brasileiros. Quando a gente pensa no nosso ordenamento jurídico, a gente verifica que ele é muito denso, muito extenso. E quem não é da área de direito realmente não sabe quais são essas normas. Daí a importância da TV Justiça de levar esse conhecimento a todas as pessoas. Então, isso é algo que fez com que o direito se democratizasse. Não fosse apenas daquelas pessoas que estavam lidando ali com o direito no dia a dia. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é ilegal a cobrança de percentual de coparticipação em home care. Para o colegiado, é ilegal a cláusula de plano de saúde que prevê a cobrança de coparticipação em forma de percentual na hipótese de internação domiciliar substituta da internação hospitalar. A decisão teve origem em ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, ajuizada por uma beneficiária e sua filha contra a operadora de plano de saúde, pela recusa de cobertura do serviço de home care durante 24 horas por dia e do tratamento medicamentoso prescrito à mãe. De acordo com o processo, apesar das recomendações médicas para o acompanhamento da paciente em tempo integral, o plano se recusou a oferecer a cobertura, alegando que a beneficiária não atendia aos critérios de elegibilidade para a concessão do serviço 24 horas,
devendo ser cobrada a coparticipação. As duas primeiras instâncias entenderam que, se a doença é coberta pelo plano, a simples modificação do local do tratamento não basta para exonerar a seguradora dos custos e impor a coparticipação ao beneficiário. No STJ, a operadora sustentou que a possibilidade de cobrança da coparticipação está prevista na lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e por isso não haveria ilicitude na conduta nem direito à reparação. Ao negar o recurso da operadora, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, lembrou que uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar veda a cobrança de coparticipação em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental. Quanto à compensação por dano moral, a relatora lembrou que, em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral de forma automática, mas a jurisprudência do STJ considera excepcional a hipótese de recusa injusta e abusiva do custeio de tratamento prescrito ao cliente de plano de saúde, porque isso agrava o seu quadro de aflição psicológica, circunstância que, neste caso, foi apurada pelo Tribunal de Origem. A pandemia agravou uma situação já vivida por milhares de brasileiros: o superendividamento. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado intensificou a busca de conciliação para resolver conflitos envolvendo dívidas dos consumidores. Um relatório apresentado em fevereiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostrou que 7 em cada 10 famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia. A estimativa é de que 43,2% dessas famílias não conseguirão honrar seus compromissos financeiros. Pensando em amenizar este problema, o TJRS criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Cidadão Online. O objetivo é facilitar o acesso da sociedade à justiça e às ferramentas de autocomposição. Nós aqui, nesta plataforma virtual, atendemos diariamente centenas de consumidores de todo o Rio Grande do Sul e, por meio do diálogo, por meio do entendimento, por meio da empatia, nós temos acolhido muitos consumidores e colocado muitos consumidores em diálogo com fornecedores de produtos e de serviços. Somente no ano passado foram encaminhadas 28 solicitações para solucionar problemas de superendividamento por este método. O juiz de direito coordenador do Sejusc do Cidadão Online, Marcelo Malísia Cabral, destaca que esta é uma maneira de estabelecer consenso de forma rápida, segura e sem burocracia. E por meio da conciliação e da mediação, estamos chegando a resultados muito satisfatórios, estamos atingindo entendimentos num meio que é um meio moderno de tratamento de conflitos, que é a mediação, a conciliação. O cidadão pode acessar a plataforma disponível no site do TJRS. Em 30 dias já terá agendado uma sessão para conversar com credores e fornecedores, com o auxílio de um mediador ou conciliador. Fica o convite, então, a todos os consumidores do Rio Grande do Sul a buscarem o tratamento e a solução de seus conflitos no Sejusc do Cidadão Online. E para combater o superendividamento, o Congresso Nacional aprovou uma lei que altera o Código de Defesa do Consumidor. É a Lei 14.181. A repórter Carolina Chaves conversou com a juíza Clarissa Costa de Lima. Ela ajudou a preparar uma pesquisa que serviu de base para a aprovação dessa lei. Vamos acompanhar. Doutora Clarissa, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí para a divulgação dessa nova lei do superendividamento que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, num tema aí que é essencial, né, para a justiça social, ainda mais depois de uma pandemia com tantas famílias brasileiras aí endividadas. Bom, um dos pontos dessa lei do superendividamento é o combate ao assédio ao consumo no mercado, sobretudo voltado para a proteção aos idosos, analfabetos e pessoas com baixa instrução. Como isso funciona na prática?
O Código de Defesa do Consumidor, ele já presume a vulnerabilidade de todos os consumidores que são leigos, né, na relação com o fornecedor. Mas, em algumas situações, como os analfabetos, pessoas de baixa instrução e idosos, há uma vulnerabilidade que é agravada. É o caso, por exemplo, dos idosos que, com baixos rendimentos, agora da Previdência Social, fazem uso do crédito consignado para atender despesas ordinárias, básicas, pessoais, muitas vezes de subsistência, ou para ajudar alguém da família, né? Então, foi tendo em vista assim, essa realidade que a lei do superendividamento ela vem reforçar os deveres de lealdade, informação, colaboração que o fornecedor deve ter com o seu consumidor. O que significa na prática? Que antes da concessão do crédito, a instituição financeira, né, vai ter que prestar informação adequada e compreensível sobre a modalidade do crédito e o impacto que ela vai ter no orçamento do idoso. E o mais importante destacar aqui é que um empréstimo ele nunca, né, vai poder atingir as necessidades vitais do consumidor. Ele sempre vai precisar ter reservado um valor do que ele ganha para as despesas de subsistência. Agora, doutora, a oferta de crédito, né, ela pode ser proibida em alguma fase, em algum momento, a depender do critério aquele cliente? Essa também foi uma novidade, a regulação da oferta de crédito trazida pela nova lei. O Código de Defesa do Consumidor ele não tinha um regramento específico para a publicidade de crédito. A gente aplicava as regras gerais sobre publicidade enganosa ou abusiva, né? Mas elas não referiam sobre algumas práticas e ofertas de crédito agressivas que estão presentes hoje no mercado e que acabam estimulando indevidamente, né, o consumo ou endividamento excessivo e irrefletido da população. Então, na lei do superendividamento, agora, algumas dessas práticas, sim, restaram vedadas. Por exemplo, aquelas publicidades que indicam que não vai ter consulta a serviços de proteção ao crédito, que não vai ser avaliada a capacidade de reembolso, porque isso afronta o princípio que a gente viu do crédito responsável, né? Também ficaram vedadas, proibidas ofertas que, de algum modo, elas dificultem a compreensão pelo consumidor dos riscos e dos ônus daquela contratação. Então, assim, em resumo, a gente pode dizer que, além daquele dever geral de conduta de boa-fé que o CDC já impunha aos fornecedores, há um novo dever para o fornecedor, que é de conhecer o seu consumidor. Como funciona o procedimento para quem está super endividado e como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul implementou essa prática aí? Aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul iniciou essa prática ainda em 2007, na época com um projeto piloto, que a gente chamava de projeto piloto de tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Essas conciliações iniciaram no Sejusc de Porto Alegre, aqui da capital, em 2008, né? E na forma pré-processual, isso é importante, porque milhares de consumidores foram atendidos, puderam renegociar o pagamento das suas dívidas, sem ter que ajuizar, né, uma ação. Então, hoje, quem está superendividado, em todo o país, essa é uma lei de âmbito, né, nacional, pode renegociar amigavelmente as suas dívidas em bloco com todos os credores, seguindo esse modelo que a gente fazia aqui na Justiça Gaúcha, né? Num segundo momento, se essa conciliação não der certo, se ela for inexitosa por alguma razão, aí o consumidor sim poderá, através de um advogado, ajuizar o que a lei chama de processo por superendividamento, no qual vai poder pedir ao juiz a revisão de todos os contratos, bem como a imposição de um plano de pagamento das dívidas que se adeque, né, ao seu orçamento. Doutora Clarissa, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Que agradeço. Obrigada. Veja a seguir, na reportagem especial sobre os 20 anos da TV Justiça, vamos falar sobre a importância da emissora levar aos cidadãos de forma transparente as notícias do Poder Judiciário. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. –
A TV Justiça é uma plataforma da cidadania brasileira. Por meio dela, as brasileiras e os brasileiros conseguem compreender melhor os seus direitos, as suas liberdades e se enxergarem enquanto protagonistas da Constituição para além do Poder Judiciário. Só é possível a cidadania e a democracia num país em que haja um espaço como a TV Justiça. Hoje ocorre a quarta e última reunião entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e presidentes de tribunais regionais eleitorais. Desta vez, o encontro é com os gestores dos TREs do Sul e do Centro-Oeste. Eles compartilharam planos para as eleições deste ano. E quem acompanhou foi a repórter Renata Gorga. Ela acompanhou o evento agora na parte da manhã e traz para a gente as informações. Estreitar laços com os tribunais regionais eleitorais. Esse é um dos principais compromissos da gestão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Ele tem se reunido presencialmente aqui na sede do TSE em Brasília com os presidentes dos 27 TREs. A reunião de hoje é com os regionais do Sul e do Centro-Oeste. É um momento para trocar experiências e definir planos para as eleições deste ano. A reunião segue durante toda a tarde de hoje. A TV Justiça completa 2 décadas neste ano. Para marcar a data, nós preparamos uma série de reportagens especiais. Será veiculada uma por mês, até agosto, mês do aniversário. Na reportagem de hoje, vamos mostrar como o canal administrado pelo Supremo Tribunal Federal conecta o judiciário ao cidadão, informando com transparência direitos e deveres de todos. Uma emissora exclusiva para divulgar as notícias do Poder Judiciário. A TV Justiça nasceu em 11 de agosto de 2002. A sanção da lei que criou a emissora ficou a cargo do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, que também presidia o Brasil de forma interina no lugar do presidente Fernando Henrique Cardoso. Com a TV Justiça, nós geramos um controle externo, quanto ao dia a dia do judiciário, ao dia a dia do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, da Advocacia Privada, e aproximamos o judiciário da sociedade, do povo brasileiro. O horário nobre da TV Justiça é sempre às quartas e quintas-feiras, às 2h da tarde. É a transmissão ao vivo e na íntegra das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. As decisões judiciais devem verdadeiramente chegar à sociedade e não apenas aos atores processuais. A TV Justiça adentrou o lar das famílias brasileiras. Decisões submetidas agora não mais apenas aos controles recursais, mas ao escrutínio público. Anos depois, já consolidada, a TV Justiça investe na produção de novos conteúdos e na busca de parcerias para aprimoramento técnico. O nosso objetivo é encontrar caminhos para que a TV e a Rádio Justiça, que fazem a cobertura do Poder Judiciário, busquem novas fontes de recursos financeiros fora do orçamento do Supremo Tribunal Federal, de outros tribunais ou de entidades mesmo do Judiciário. Cumprir essa meta é importante para atender às necessidades de modernização e de manutenção de maquinário das nossas empresas, impossibilitadas de serem integralmente contempladas com o orçamento atual. A TV Justiça é um canal de televisão público administrado pelo Supremo Tribunal Federal. Ocupa um espaço deixado pelas emissoras comerciais em relação às notícias ligadas às questões judiciárias.
mostra os direitos e deveres de todos os cidadãos. A inclusão por aqui é tratada com prioridade. As sessões plenárias, jornais, alguns programas e todos os eventos ao vivo são transmitidos com recursos de acessibilidade como Libras, a língua brasileira de sinais, audiodescrição e closed caption. Transparência também na divulgação das audiências públicas do Supremo. Uma oportunidade de participação do cidadão no processo de tomada de decisão da Corte. Os ministros ouvem os depoimentos de pessoas com experiência e autoridade para discutir o assunto em questão. E a TV Justiça transmite ao vivo e na íntegra todos os debates. Esse diálogo é bom para o Supremo Tribunal Federal para melhorar seus argumentos, é bom para a universidade, para a academia se atualizar, e é bom para as instituições políticas e judiciais como um todo ter um acervo de informações de mais qualidade para repensar e pensar a decisão de forma mais crítica. São 24 horas por dia no ar. A TV Justiça trabalha com a perspectiva de informar, esclarecer e ampliar o acesso da sociedade à justiça. Belíssima reportagem especial, parabéns a todos os envolvidos, vida longa TV Justiça e muito obrigada pela sua companhia, porque hoje nós ficamos por aqui. Ótima tarde para você, até amanhã. Tchau, tchau.